conexão dela, mas logo retorno. Ouvinte, prazer em recebê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O pessoal aí na última live que a gente gravou pediu bastante o termo, então, né, vamos esperar bastante o público aí. Esse é um tema que o pessoal gosta muito, fica muito curioso, né? Principalmente acadêmicos de direito. Então, eu queria agradecer primeiro, Leonardo, o convite para participar dessa live. Eu gosto muito de falar para acadêmicos de direito, né? Quem me conhece, quem já assistiu alguma live minha, ou quem me segue no Instagram, ou no @asdefensoras, ou no meu perfil mesmo, que é o @prof.maiaratachi, sabe que eu costumo criticar bastante a forma como a gente costuma aprender o direito, né? Então, eu acho que nós não formamos seres humanos críticos na faculdade. Eu acho que é muito importante o engajamento dos alunos, a participação realmente da faculdade em desenvolver esse pensamento crítico. Eu costumo brincar que eu só comecei a entender um pouco mais da filosofia, um pouquinho mais das coisas, depois que eu já era defensora pública. Então, perceba, eu passei pela escola, né, a gente não aprende filosofia na escola, né? Ou não no nível que a gente comece a realmente repensar as estruturas da nossa sociedade. A gente passa pela faculdade, na faculdade também, de igual modo, eu estudei muitas leis, mas filosofia eu tive no primeiro semestre de faculdade, quando eu tinha 16 anos, né? O que eu queria saber de filosofia com 16 anos? E estudando para concurso, igualmente, eu estudei muito pouco sobre filosofia, sobre criminologia. Criminologia não foi uma disciplina obrigatória na minha faculdade. E agora eu estou começando a pensar mais criticamente há algum tempo já, né? Desde que eu entrei na Defensoria Pública há 5 anos. E eu percebo que a gente tem que mudar a nossa consciência crítica. Então é muito importante a gente começar a falar sobre esse tipo de assunto aqui, né? Começar a falar sobre o papel da mulher em determinadas instâncias de poder, porque realmente nós temos um acesso mais dificultado, né? A Defensoria Pública ela é uma das instituições que tem uma composição mais igualitária em relação às demais componentes do sistema de justiça, mais ou menos 50% de homens e mulheres. Mas ainda tem muita coisa, ainda tem muita conquista, ainda temos muitas dificuldades e é importante a gente falar sobre isso. E no júri é ainda mais emblemático, né, Leonardo? Porque no júri é um ambiente extremamente masculino. Eu acho que aqui no Distrito Federal só tem eu e mais duas colegas que são titulares do júri, né? O resto são todos homens. Promotor de justiça não precisa nem falar, né? Então, são pouquíssimas mulheres que são promotoras do Tribunal do Júri. Então, ainda tem uma certa barreira de resistência que a gente tem que vencer aí antes de chegar, né, nos espaços de poder. Então, eu queria agradecer o convite porque eu acho que é importante a gente falar sobre o assunto mesmo. A gente agradece. Falando sobre questão de criminologia e viés mais crítico, eu vi que estava aqui do chat o professor Jackson da Silva Leal, que é nosso professor de criminologia, e professor de mestrado da Unesc, sobre Ah, criminologia crítica na América Latina. Uma fera. que bacana. Um abraço para o Enfim, professor Jackson e deixo aqui meus cumprimentos para ele, porque eu sei o quanto é difícil fazer o estudante de direito, que é tão jovem, começar a querer pensar de forma crítica. Então, eu tenho certeza que é um grande desafio e tenho certeza que ele deve fazer um trabalho brilhante. ele tem um grupo de pesquisa de criminologia crítica com os acadêmicos e com os mestrandos. Mas Que enfim, já é bacana. 6 horas, então vamos iniciar aqui, né? Vamos. Então, aqui, o que a gente preparou, né? Então, para contar mais ou menos como é que foi a sua trajetória, se na graduação pensava em ser defensora, se buscava o concurso público, ou mudou isso. Contar assim, mais ou menos o teu caminho até chegar a ser defensora no DF, né? Bacana, eu gosto muito de falar sobre isso, Leonardo, porque eu costumo dizer que a Defensoria Pública que me escolheu, não fui eu que escolhi a Defensoria Pública. Na graduação, a gente ouve, na época que eu me formei, tem um pouquinho mais de tempo, a Defensoria Pública não era essa potência que a gente vê hoje, né? Então, direto a gente vê no noticiário atuações da Defensoria Pública no STF, STJ, toda hora tem alguma coisa mencionando a atuação da Defensoria Pública. Então, então, isso hoje em dia é muito mais presente. Na minha graduação, poucos estados, né, eu não sou tão velha assim, né, tenho 33 anos, mas eu me formei em 2010, né? E ao longo da minha graduação, já tenho 10 anos, tá? Tô um pouquinho velha, já sei. Mas ao longo da minha graduação, a gente não via defensores públicos, né? Eu comecei a minha faculdade em Belém, eu cresci em Belém e vim depois de adulta já para cá, vim com 21 anos para Brasília e terminei minha faculdade aqui.
Em Belém, pode esquecer, nem existia a ideia de defensoria pública quando eu estava na graduação. Distrito Federal já é um pouco mais estruturado, né? Mas só foi surgir mesmo a defensoria pública enquanto instituição aqui no DF em 2013. Aliás, em 2012. O meu concurso foi o primeiro concurso para defensor público do Distrito Federal. Antes disso, era uma carreira em extinção, que era uma carreira de procurador de assistência judiciária, que migrou então para a defensoria pública. Então, é razoável que a gente não tenha a defensoria pública como um norte, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vejo várias pessoas na graduação que têm a defensoria pública como meta, mas eu não tinha esse conhecimento de defensoria pública que vocês têm hoje. Então, meu plano inicial, minha meta era Ministério Público. Tampouco sabia tão bem o que como promotor de justiça fazia. Se eu soubesse, eu digo que eu não faria esse concurso de jeito nenhum hoje. Mas a minha meta era concurso de Ministério Público. Então, eu passei minha graduação pensando nisso, mas também não tinha uma ideia muito bem definida. E meu caso com os concursos públicos, ele surgiu quando eu vim para Brasília. E aqui a cidade respira concurso público, né? E eu acabei entrando num concurso de técnico administrativo. E aí, lá dentro, depois, quando eu me formei, eu resolvi começar a estudar. Mas ainda com foco no Ministério Público, né? E quando eu retomei os estudos, eu já tinha 2 anos de formada, estava um pouco acomodada, eu estava num cargo público que pagava bem, e eu acabei me acomodando um pouco, mas eu resolvi retomar os estudos. Depois de 2 anos sem estudar, não preciso nem falar que eu precisei estudar muita coisa do zero, né? Primeiro que eu já queria confortar aqui alguns alunos da graduação, né? Eu não era a nerd na faculdade, eu era da galera do fundão, matava a aula de vez em quando, tá? Estudava de véspera, mas isso me trouxe um pouco mais de dificuldade para começar a estudar para concurso. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu tive que estudar muita coisa do zero. Processo civil, eu não lembrava de nada, né? Processo penal, que é a aula, a disciplina que eu dou aula, eu também não lembrava de muita coisa. Então eu comecei do zero, né? E aí eu resolvi fazer um cursinho, minha meta era passar em 2 anos, né? Eu falei, é um período razoável, eu vou estudar muito forte, porque eu quero passar muito rápido, eu quero passar o mais rápido que eu puder. E aí eu fui fazendo os concursos que foram saindo no meio do tempo, né? Com a meta do Ministério Público lá. E aí eu fiz analista do MPU, eu fiz alguns concursos antes, eu fiz analista do CNJ, eu fiz analista do nosso Tribunal de Justiça aqui, tirei férias para estudar para esse concurso e não consegui ser aprovada. E aí o concurso seguinte foi o concurso de analista do Ministério Público da União. E eu realmente foquei muito, eu consegui estudar todo o edital e eu passei em primeiro lugar, né? Depois que eu passei nesse concurso, um mês depois teria o concurso da Defensoria Pública daqui do Distrito Federal. E eu estava estudando há pouco mais de 6 meses. Meu professor do cursinho, e eu entrei no cursinho porque eu precisava aprender a base, né? Então, para quem ainda tem tempo, por favor, não percam o tempo da faculdade de vocês, né? Aprendam, levem uma base para vocês não terem que refazer a base. E aí eu tive que entrar num cursinho, estudar em todo o meu tempo livre. Eu realmente fiquei estafada no final da minha trajetória de concurso, porque eu trabalhava também. E um professor de cursinho acreditava muito em mim, né? Eu sempre fui muito participativa, eu percebia que eu estava atrás, que eu tinha que dar mais do que os outros. E eu então estudava muito, eu perguntava muito, eu participava muito das aulas e ele sempre me via estudando. Ele falou assim: ó, você está num nível muito bom. Eu acho que você deveria fazer esse concurso da Defensoria Pública. Aí eu falei para ele: não, professor, deixa de ser louco. Eu estou estudando há 6 meses, eu não vou fazer concurso de defensoria pública, né? Não vou passar nesse concurso. Ele falou assim: não, mas eu acho que você tem que tentar. E ainda digo mais, eu acho que você deve tirar o AB, porque você vai passar nesse concurso. Aí eu falei: esse professor não tem nada na cabeça, né? Eu estou estudando há pouco tempo, não vou passar nesse concurso. E ao mesmo tempo eu pensava da seguinte forma: poxa, a defensoria pública no DF paga bem. Paga praticamente a mesma coisa que o Ministério Público. Falei, se eu acabar passando nesse concurso, claro que eu não vou passar, mas se eu acabar passando nesse concurso, eu vou perder o foco do meu concurso de Ministério Público. Eu falei, não vou fazer esse concurso. Nossa, Léo, eu fiquei um tempão ali, faço, não faço esse concurso. E eu resolvi fazer, né? Só que como eu estava junto com a prova do MPU de analista, e eu ainda era técnico, né, numa agência reguladora, eu falei, não, eu vou focar no de analista, porque está mais palpável, está mais próximo da minha realidade. E depois que passar a prova do MPU, eu vou ter mais um mês e meio ali para estudar para a defensoria. E assim eu fiz. Passei no MPU, quando eu passei e eu vi que a minha classificação tinha sido excelente, eu falei, cara, será que eu tenho chance?
Aí eu peguei todo aquele um mês e pouco que eu tinha e eu dei aquele gás, assim, sabe? Eu falei, não, agora eu vou estudar e eu vou saber que eu fiz o melhor que eu podia. Se eu não passar, paciência, eu fiz o meu melhor, né? Também tá muito cedo. E aí eu acabei passando nesse concurso. Passei muito bem classificada, fiquei em sétimo lugar na colocação final. E cada fase do concurso, Léo, era uma surpresa, né? Eu passava na primeira fase e aí eu ficava desesperada. Eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei. Dei sorte. Passei para a segunda. E aí, quando eu passei para a segunda fase, como eu fui técnico administrativo por muito tempo no executivo, eu nunca tinha feito uma peça na minha vida, nunca advoguei. E aí ficou aquele desespero. Eu falei, meu Deus, não vou, não sei fazer peça. No meio tempo eu estava fazendo OAB ali ainda, porque eu não tinha nem feito OAB ainda. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? E aí, desesperada, né? Cada fase é uma luta, mas no final eu consegui ser aprovada. Passei na segunda fase muito bem. Passei na prova oral, e inclusive quase gabaritei a prova oral. E cada fase que vai passando, a gente acha que agora eles vão descobrir que a gente é uma farsa. Mas deu certo, Léo. Essa é a minha história com a Defensoria Pública. Eu não queria a Defensoria Pública inicialmente. E eu fui para a Defensoria Pública de coração aberto. Mas quando eu cheguei lá, não por acaso, a minha primeira lotação foi no Tribunal do Júri. E aí eu me apaixonei, é esse caso de amor até hoje, e eu não consigo nem pensar em sair da Defensoria Pública pro resto da minha vida. Espero não morder minha língua, né? Mas eu sou muito feliz na Defensoria. Os destinos de vocês estavam já traçados na maternidade, né? Para até dar tão certo. Pois é, né? Então aqui seria a próxima pergunta. Então, todo mundo diz que o Tribunal do Júri é um local único para o profissional do direito. Então, o que faz ser tão diferente? E considerando, assim, pelo que tu contasse agora, foi a tua primeira experiência no júri, foi como defensora. Então, a tua Sim. primeira audiência foi no júri ou foi uma audiência de instrução? E como é que foi o teu primeiro júri? Qual é a emoção que sentimos, assim? É. A minha primeira audiência não foi no júri. A minha primeira lotação mesmo foi no júri, mas eu passei alguns dias ali numa vara de violência doméstica antes que eles me decidissem o que iam fazer comigo. Na Defensoria Pública é assim, tem tanto buraco para tapar que eles não conseguiram perceber ainda qual era o mais urgente no momento da minha nomeação, né? Eu tomei posse sozinha no intervalo entre nomeações, né? Teve a primeira nomeação de 6 pessoas, eu era a sétima. Imagina como eu fiquei arrasada, né? Desespero. É, mas aí 3 meses depois eu fui nomeada, mas na minha nomeação eles não sabiam ainda onde eu me colocar. Minha primeira audiência foi uma audiência de estupro de vulnerável. Pior do que júri, né? Não tem como ser pior que júri, tá vendo? E aí depois eu fui para essa lotação do Tribunal do Júri, ainda muito inexperiente, porque nunca tinha advogado, né? Então o meu conhecimento ele era todo de concurso. E eu confesso que é muito difícil esse primeiro impacto. Quando você entra na carreira jurídica e você tem todo aquele conhecimento teórico e você não sabe muito bem o que fazer com ele, você entende? Você pega os processos e fala assim, e agora, né? Que competência que eu tenho que usar aqui? E aí você pega o processo e aí você vai ter que se familiarizar com o processo. Hoje em dia, eu pego o processo, abro na última página, eu já sei o que eu tenho que procurar no processo. É muito rápido, muito fácil despachar um processo. Mas quando você vê pela primeira vez, aí vem aquele conhecimento, né? Denúncia, resposta, acusação, depois vai citar e depois tem um prazo para absolvição sumária. Você fica tentando ligar aqueles conhecimentos e colocar ele na prática, é um pouco difícil. Então, eu fui assistir umas audiências com um colega meu na vara criminal, né? Ele era defensor da criminal, mas é muito diferente criminal de júri. E eu acho que nesse momento eu cometi um erro, né? Então é sempre importante a gente aprender com os erros e deixar também o aprendizado para que outras pessoas não cometam mais o mesmo erro. Até porque quando a gente atua num processo criminal, a gente está cuidando da vida das pessoas. Então a gente tem que evitar ao máximo cometer erros. Mas nessa minha primeira audiência sozinha, eu acredito que eu cometi um erro. Era um caso de um homicídio por motivo fútil. Eu me lembro até hoje desse caso, né? Tinha sido por conta de um garrote, né? O que é Um, isso? um garrote é como se fosse um bezerro, né? Eles tinham Ah, entrar, acho que deu uma travada no vídeo dela. Ah, pô. no meio da live. Então, eles discutiram por conta da divisão de um garrote. Você vê como é que o júri
ele é muito a vida real, né? Assim, são casos que, poxa, é a vida das pessoas, né? Às vezes a pessoa não é voltada para matar o outro, mas aquilo acontece como um evento único na vida dela que vai mudar o destino dessa pessoa, tanto de quem morreu quanto de quem matou. E era um cara que não era dado à prática de crimes realmente, mas ele era um cara que era da roça, um cara que era valente, um cara que resolve as coisas no terçado como é comum, né, na roça. Então é uma realidade muito diferente da nossa, né? De quem está ali na salinha de faculdade, no seu gabinete. A gente tem que começar a se familiarizar com isso. E aí eu tinha assistido a audiência com o meu colega da audiência criminal. E aí o réu, na entrevista reservada para mim, falou: doutora, fui eu mesmo, fiz por causa disso, isso e isso. E aí eu ouvi o réu. E aí eu comecei a pensar nas teses de defesa na minha cabeça, né? Eu falei, bom, então no júri eu acho que eu posso fazer a defesa dele aqui alegando um privilégio, né? Começa a vir, vai se encaixando os conhecimentos. Só que o meu grande erro foi, eu falei para ele confessar na audiência de instrução, né? Isso é comum da gente fazer, o réu confessa muito no tribunal do júri. Mas hoje em dia eu aprendi com a minha experiência que a audiência de instrução não é o espaço para ele confessar, né? Se ele for confessar, que ele confesse no plenário perante o jurado, porque as- os interrogatórios deles vão ser cotejados, ele vai ser questionado mais uma vez, e aí, a qualquer momento, o promotor vai querer dizer que ele está mentindo. E também eu não preciso construir a minha tese naquele momento específico. Eu tenho tempo para estudar o processo com calma, para procurar outros elementos de prova que podem surgir dali para a segunda fase. Então, a confissão na primeira fase ela é uma situação muito excepcional e não era, pela minha experiência hoje, não era a situação daquele caso. Pode ser que isso não tenha trazido prejuízo para ele. Pode ser que, eventualmente, lá no plenário, o defensor que fez o plenário tenha seguido a mesma linha que eu segui naquele momento e tenha sido positivo. Mas hoje eu faria diferente. Então, o Tribunal do Júri ele tem nuances, né? Ele é formado por duas fases, a fase do sumário da culpa e a fase do juízo da causa. E na fase do sumário da culpa, qual é a premissa que a gente está estabelecendo ali? A gente está estabelecendo se esse processo ele é ou não um doloso contra a vida. Se ele não for um doloso contra a vida, são outras soluções. Mas se ele for um doloso contra a vida, quem vai julgar não é o magistrado. Então, para que eu vou produzir prova para ele? Você compreende? Sim. Então, nesse momento, eu só vou pedir para o réu falar em duas hipóteses. Se ele tiver uma tese muito boa para plenário e ele for muito bem e convicto, e eu perceber que aquela tese ele consegue sustentar até o final, e aí a gente traz uma ideia de coerência, né? Então ele vai desde o começo reforçando aquela história, mesmo que no plenário não possa ser usado o silêncio dele em desfavor dele, mas reforça a tese. Mas para isso eu preciso de algo que normalmente na defensoria pública a gente não tem. Réus bons, bem articulados, que sabem falar e sabem se expressar bem em relação àquilo que eles querem falar. O que a gente tem na defensoria pública são pessoas muito humildes, pessoas com muita dificuldade de expressar os seus sentimentos, de expressar as situações, pessoas que ficam intimidadas perante a autoridade. Então, geralmente, coisa boa não vai sair daquele réu, não de forma fácil, né? Então, isso geralmente é um problema para a gente. Ou então, quando eu percebo que falta aquela pinceladinha para a gente conseguir uma impronúncia, ou uma absolvição sumária, ou uma desclassificação. Falta a gente realmente conversar com o réu para fechar o pacote. Mas geralmente, meus réus no tribunal do júri, na primeira fase, eles ficam todos em silêncio, né? Então lá, essa foi a minha primeira dificuldade, né? Perceber que o procedimento ele é diferente e que ele demanda uma atuação estratégica. Então aí foi o primeiro desafio. E o segundo desafio a gente não precisa nem falar, né? Dizem que um dos maiores medos é falar em público, que supera até mesmo o medo de morrer, né? Foi feita uma pesquisa de campo e o medo de falar em público supera na lembrança das pessoas o medo de morrer. Então, esse é um dos grandes desafios também do Tribunal do Júri. Muita gente morre de medo, entra em pânico quando pensa em ficar ali durante 1h30 trazendo e compartilhando as suas ideias. E realmente é um desafio. Eu sou professora, eu sou defensora do júri há 5 anos, já fiz mais de 100 júris, dou aula com uma base regular, faço lives com uma certa frequência, tenho o hábito de falar para públicos grandes, mas ainda assim, toda vez que eu entro no júri, dá um nervosismo, não tem como. A gente fica eufórica, eu fico um pouco, às vezes, tremendo, né? A gente sente um calor,
Porque é natural do júri. Você está apresentando suas ideias para que elas sejam validadas por terceiras pessoas, né? 7 jurados. Que por mais leigos que sejam, eles vão decidir a vida daquela pessoa. Então você quer fazer um bom discurso, né? Você quer convencer aquelas pessoas. Então o júri, ele é um espaço que as pessoas fogem. Por mais que seja tão sedutor, a gente gosta de ver o júri, a gente gosta de falar de júri, a maioria das pessoas, Léo, que estão assistindo essa live, com certeza não vão procurar o júri como primeira opção. O júri é difícil, né? Assim, e demanda muitas competências que o operador do direito geralmente não procura. O operador do direito ele quer mexer com o processo, ele odeia entrar em embate, em audiência com promotor e juiz. Você está me ouvindo bem? Eu sim. Ah, ele odeia entrar em embate com promotor e juiz. E sinto te informar, mas o júri ele é o lugar dos embates. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter que pedir para o juiz interceder, vai ter bate-boca de vez em quando, vai ter agressão verbal de vez em quando. E você tem que saber levar isso numa boa, né? E isso é muito difícil, principalmente para a mulher. Eu já tive uma situação em que eu fiquei, praticamente eu paralisei, né? Porque eu não esperava o tipo de ataque pessoal que foi feito a mim. Essa situação, ela foi emblemática para mim porque ela me tornou mais forte, né? Eu aprendi a lidar com esse tipo de situação e eu aprendi quais são as minhas estratégias para sair disso. Mas é realmente muito difícil você expor seu pensamento quando alguém que é contra você vai te interromper para ficar te refutando o tempo todo, né? Então, esse jogo do júri, ele não é para qualquer um, realmente. Ele é um jogo que tem que ser bem jogado e a pessoa tem que ter uma certa frieza para aprender a lidar com o tribunal do júri. Sem contar com a frieza para aprender a lidar com os homicídios, né? Você tem que aprender a lidar com isso numa base regular. Então, essa foi a minha história com o tribunal do júri. E esses são alguns desafios que quem começa no tribunal do júri tem, né? Sem contar os desafios femininos ainda, que são maiores. Então, quais seriam então esses desafios femininos, né, da mulher? E quais as dicas que a professora passaria para as mulheres que pretendem iniciar na tribuna? Os desafios que eu percebo, né, para a mulher, eles podem ser vistos em 2 grupos distintos. O primeiro grupo é do machismo institucional, né, da forma como aquele espaço não é feito para nos abrigar. E o segundo grupo é em relação às teses que são naturalmente agressivas da nossa essência como mulher, no caso, por exemplo, de crimes com feminicídio, no caso de estupros. São teses difíceis e a gente tem que saber separar um pouco as coisas para poder fazer um bom trabalho, né? Primeiro eu vou falar sobre, então, a questão do machismo institucional. Como eu te falei, a área criminal, especificamente, ela é uma área extremamente masculina, né? Então você vai ver, naturalmente, promotores, juízes, defensores e advogados. São poucas mulheres que atuam na área criminal, especificamente. Por uma constituição histórica, por uma questão da tarefas de cuidado serem atribuídas historicamente à mulher, a mulher acaba indo por uma afinidade, por uma situação de se sentir um pouco mais confortável, por não ser hostilizada também naquele ambiente, elas acabam indo para a área de família, a área civil, evitar o embate, né? E algumas poucas resolvem se aventurar na área criminal. Mas não é porque nós não queremos ou porque nós achamos que aquele não é o nosso espaço, mas é porque aquele espaço naturalmente é um espaço que conta com uma carga de machismo um pouco maior, de sexismo, né? Não vou nem usar a expressão machismo, porque o sexismo ele não é necessariamente uma conduta do homem para a mulher. É uma conduta que está enraizada. Quando a gente fala, por exemplo, em racismo estrutural, é uma conduta que já está na nossa estrutura. Mesma coisa é em relação à questão das mulheres. A nossa estrutura, historicamente, ela vem de uma situação de dominação dos homens contra as mulheres. Em alguns espaços, nós entramos com mais dificuldade, como na área criminal. E aí, nós sofremos alguns tipos de constrangimentos ainda nesses locais. Isso é o que a gente tem que ter jogo de cintura para lidar. Bom, para tratar especificamente do júri, né? Eu já trabalhei em um local onde eu trabalhei com um promotor de justiça que ele me interrompia constantemente durante a minha fala nos debates. E isso é uma conduta machista, né? Eu já vi ele atuando com colegas defensores homens e ele agia com uma forma de respeito diferente. Então, chegamos a embates épicos em plenário, porque eu nunca admiti esse tipo de postura, e até que chegou um ponto em que eu tive que falar para ele, no meio do plenário, que ele estava sendo machista, porque ele não deixava eu concluir o meu raciocínio.
E era um caso de feminicídio, nós tínhamos mulheres no júri e as mulheres estavam incomodadas já com aquele grau de interrupção. Então, algumas condutas machistas que tentam nos colocar em um patamar diferenciado no ambiente de trabalho, elas têm que ser explicitadas, sim. Né? E foi muito engraçado, de vez em quando eu conto o caso desse plenário, porque foi o seguinte, né? Ele apresentou a tese dele de acusação na primeira fase dos debates, e eu não costumo interromper, isso é uma estratégia minha, mas que eu acho indelicado mesmo interromper, a não ser que haja uma informação falsa vindo por parte da acusação, ou que algo que ele fale e não seja bem condizente com a realidade, vá ficar na realidade do jurado como se tornando verdade. Então, tem coisas que você tem que corrigir na hora, senão o jurado toma aquilo como uma verdade, fica mais difícil para você afastar. E aí eu deixei ele falar durante a 1h30 dele tranquilo, né? E aí eu comecei a falar. Eu já conhecia o perfil desse promotor. E por eu já conhecer, eu sempre dou uma cordinha para que para que as pessoas percebam que ele está sendo inconveniente, que ele está sendo indelicado, e aí depois eu peço a regulamentação dos apartes pelo magistrado. Né? Então, isso é uma estratégia, por exemplo, que as mulheres podem fazer. Mas nesse plenário, ele foi um pouquinho adiante. Né? Ele começou a me interrompeu uma vez. Eu, pois não, doutor, o que o senhor deseja? Respondi, passei mais um pouquinho e ele começou a me interromper, só que a interrupção não é para corrigir ou para trazer alguma informação, é só para ficar alfinetando, para ficar desvalorizando o argumento da defesa, entende? E aí eu falo, doutor, o senhor já falou por 1h30, o senhor quer retornar aqui, o senhor retorna em réplica, o senhor não precisa ficar fazendo comentários à tese da defesa. Tudo bem. Passou mais um pouquinho, e aí ele continuou, e aí eu falei, excelência, eu gostaria que regulamentasse os apartes. O promotor está atrapalhando a defesa, ele não consegue concluir o meu raciocínio, e os jurados não estão conseguindo entender qual é a tese da defesa. Isso está trazendo prejuízo para o acusado. Aí o juiz regulamentou os apartes. E aí, mais adiante, eu falei mais um pouco e ele novamente foi lá e atravessou, independentemente de autorização do juiz. E aí, nesse momento, eu virei para ele e falei, doutor, isso que o senhor está fazendo é machismo institucional. O senhor não deixa a defensora concluir a tese dela. E aí ele ficou revoltado. Por quê? Porque ele tocou num calo de um comportamento que ele está habituado a fazer, mas que ele sequer percebe. E hoje em dia, né, as pessoas estão muito mais politizadas, elas sabem que alguns comportamentos não são mais aceitáveis na sociedade. E aí ele gritou comigo no plenário, apontou o dedo na minha cara e falou que isso era uma calúnia e que ele ia me processar. Aí eu Não sei virei que para crime ele. foi feito aí, né? Exatamente. Aí ele falou, ó, isso é uma calúnia, eu vou processar a senhora pelo que a senhora está falando aqui nesse plenário. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, infelizmente, o senhor não vai poder me processar por calúnia, porque, infelizmente, machismo não é crime e calúnia é imputação falsa de crime a outrem. Cara, ele não sabia nem por onde sair, né? Ele primeiro já começou errado, reagiu errado e ainda não sabia a legislação. Ele calou a boca e ficou ali, dali em diante, ele não falou mais nada nesse plenário, né? Mas esses desafios a gente sofre com uma certa frequência. Nossos argumentos são desautorizados, né? E ainda tem uma questão do senso comum. E, infelizmente, isso é uma realidade, né? O senso comum, ele identifica a mulher que se exalta nos seus argumentos como sendo histérica. Então, se eu grito, se eu falo alguma coisa mais forte, há pesquisas científicas que foram também produzidas em campo, identificando que a mulher que fala mais alto, a mulher que fala forte, ela é histérica. Enquanto o homem que fala forte, o homem que fala alto, ele é assertivo. A gente tem que ter conhecimento do senso comum. A gente tem que saber como se posicionar e saber usar as regras do jogo, porque aquele espaço ali não é palanque ativista nosso. Então, se eu sei que no momento em que eu grito e rebato a acusação do promotor, eu estou sendo vista pelos jurados como histérica, eu sei que eu acho que não é verdade. Eu sei que eu tenho tantos direitos de falar alto e me impor quanto ele, mas eu não vou prejudicar o direito do acusado para poder sustentar uma pauta que é minha, de posicionamento da mulher. Então, o que eu aprendi a fazer ao longo do tempo? Se eu percebo esse tipo de comportamento por parte da acusação, eu evidencio ela para os jurados, eu mostro para os jurados que aquilo está acontecendo, mas eu sempre mantenho a elegância. Eu sempre mantenho o tom de voz mais baixo, né? Eu levanto o tom
para dar ênfase, mas nunca gritando. Eu uso dos elementos que eu tenho conhecimento em favor da minha tese. E aí eu peço desculpa para os jurados. Eu demonstro que eu me senti constrangida por aquele comportamento. E eu tento buscar a empatia do jurado. Eu percebi que esse comportamento, ele é muito mais forte do que se eu ficar ali batendo boca com o promotor. Então isso é uma dificuldade que as mulheres têm. Por quê? Porque elas sempre foram oprimidas pelo gênero na sociedade. Mas quando chega no plenário do tribunal do júri, elas não estão preparadas, muitas vezes, para aquela opressão tão direta, sabe? É desqualificação do teu trabalho. Já teve promotor que virou para mim e falou assim, doutora, eu quero saber qual foi a faculdade que você estudou no meio do plenário. É te desqualificar enquanto pessoa. E muitas mulheres não estão preparadas para isso, porque a gente está acostumada com o sexismo velado, né? Aquele que não te inclui, mas não aquele que joga na tua cara que você é inferior, que te diminui. Então, isso é muito difícil. A gente tem que ter jogo de cintura para saber dar respostas eficientes e ainda assim se proteger e proteger o acusado, porque a gente não pode vulnerar os direitos do acusado. É ele que está ali para ser protegido, né? Então, você tem que manter elegância, você tem que manter uma certa postura, vestes, tudo isso impacta no que o jurado vai pensar. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade sexista e a nossa luta fora do plenário tem que ser para acabar com esse tipo de machismo. O outro ponto que é desafiador no trabalho da mulher no tribunal do júri, para mim, é quando a gente trabalha pautas que violam os direitos da mulher, né? A questão do feminicídio. Eu não tenho dificuldade especialmente em defender o feminicídio, defender casos de feminicídio. O que a gente tem que ter em mente só, e isso talvez até a gente vai trabalhar mais para frente, quando a gente for falar de plenitude de defesa, é que nós temos que tomar muito cuidado em manter um limiar ético, sabe? A gente tem que saber até que ponto nós podemos avançar em determinada estratégia de defesa sem que a gente esteja violando o direito de outra pessoa, sem que a gente esteja revitimizando aquela mulher. Agora, claro, eu não vou deixar de utilizar as teses razoáveis que estejam em favor do acusado. Eu não vou deixar de, por exemplo, sustentar um privilégio, alegando que ela provocou ele, se houver elementos concretos de que houve uma provocação naquele momento. Agora, eu não posso colocar a mulher como culpada pela própria agressão dela. Isso é um grande desafio no discurso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A minha dica para mulheres que vão atuar no tribunal do júri é que tentem ser extremamente técnicas, tá? Então, peguem cada qualificadora, vejam se ela é cabível. Se houver hipótese de privilégio, vamos sustentar o privilégio, sim, tem que sustentar. Se houve relatos de que aquela mulher provocou aquele cara de alguma forma, vamos sustentar, porque isso alterou o estado de ânimo dele, né? A gente não pode fingir que essa tese não existe porque nós nos intitulamos feministas ou nós não gostamos de feminicídio. Você não está ali para gostar do crime. Você está ali para defender a pessoa. E quando você defende a pessoa, você tem que garantir a ela que aquela defesa vai ser a melhor possível para ela, independentemente dos seus credos pessoais. Então você tem que saber dissociar os seus posicionamentos pessoais do caso concreto que você está defendendo. E eu acho que isso acaba até passando muita credibilidade para o jurado quando você faz defesa em feminicídio. Eu tive uma sequência de feminicídios na minha atuação em que eu só consegui resultado favorável um atrás do outro. O promotor ficou revoltado. Eu falei, ó, doutor, eu realmente acho que é grave o fato, né? Eu realmente acho que não deveriam acontecer essas teses, mas elas só estão acontecendo porque o sexismo ainda está arraigado na nossa sociedade. Se uma mulher chega no plenário e fala para os jurados, fui eu que provoquei ele porque eu ficava pirraçando ele. Ela é sexista. Ela acredita que ela tem causa no próprio sofrimento dela, você entende? O jurado também acredita nisso. E eu não posso me eximir de usar essa prova em favor do acusado. Eu tenho que usar essa prova. Essa prova está ali e o meu papel ali é defensora do réu. Não é defensora de causa feminista, não é defensora de vítima, não é defensora de leis, punições mais graves para crimes bárbaros. Não é esse o meu papel. É claro que eu tenho que ter sempre uma conduta ética. Isso é importante, né? Então, é um pouco difícil você colocar as coisas em cada caixinha, mas com o tempo isso vai ficando mais natural, sabe? Com o tempo você vai conseguindo separar um pouco mais as coisas.
Aqui várias mulheres te elogiaram, colocaram alguns comentários, inclusive a Ana, que é presidente do centro acadêmico, que só não está mediando pode entrar agora, mas não está mediando por imprevisto. Teve uma pergunta aqui da Joyce Os comentários não estão C. aparecendo Gomes. para mim, eles travaram, acho que por causa daquele probleminha no vídeo. Aí não tá aparecendo os comentários aqui para mim, mas eu queria agradecer as meninas. Mas eu acho que fica legal fazer a pergunta dela, já que parecido Pode com o que a fazer. gente está conversando. Ela colocou assim, doutora, se você é mãe ou esposa, ela não sabe, mas teve dificuldade em conciliar o trabalho com a vida pessoal, onde as mulheres têm muitas tarefas. Eu Não não sei se sou deu para mãe, entender. sim, sou mãe de dois cachorros, mas não tenho filhos ainda, e não sei se essa é um caminho que eu quero ir, isso ainda está em aberto. Mas sou casada e meu marido, ele era defensor, inclusive, quando a gente se conheceu na Defensoria Pública, né? E nesse meio tempo, eu fui presidente da nossa Associação dos Defensores Públicos e dou aula para concurso. Então, a minha rotina é um pouquinho atribulada, né? Mas até hoje eu não tive dificuldade com isso, porque eu tenho um parceiro que realmente divide a vida comigo em pé de igualdade. Eu acho que isso é muito importante que nós, mulheres, busquemos nos nossos parceiros. Eu vejo muito um discurso muito complicado que ele é um discurso histórico, né? A gente não pode esquecer as raízes históricas do que a gente está conversando. Mas ele coloca o homem como o ajudante da mulher nas tarefas do lar, né? E isso é um discurso que ele é construído por quê? Porque a mulher ela não estava no mercado de trabalho anteriormente. Então a tarefa dela era a tarefa do lar. Quando essa mulher foi para o mercado de trabalho, a gente quis manter essa tarefa com ela. E isso é um discurso que as feministas, e hoje a feminista, o feminismo ganhou um conceito muito deturpado do que ele realmente é. Eu até quero recomendar um livro para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto. Eu estou lendo ele, inclusive, e estava lendo antes da nossa live. Chama O Feminismo é para Todas, da autora Bell Hooks, né? E ele ganhou um conceito deturpado de mulheres que não gostam de homens, de mulheres que não gostam de se depilar, de mulheres que não usam salto, mulheres lésbicas, mas é porque as pessoas deturparam os conceitos. Mas, na verdade, o feminismo mesmo, a essência dele, é a igualdade de condições entre as pessoas, né? É de que nós possamos estar equiparados no poder, inclusive, né? Inclusive, mas não só. De que o trabalho doméstico, o trabalho da esfera privada, ele tem a mesma dimensão do trabalho da esfera pública, que ele seja compartilhado pelas pessoas responsáveis, entendeu? Então, se ele é compartilhado pelas pessoas responsáveis, não tem essa de um ajuda o outro. A responsabilidade é conjunta. Mas hoje em dia isso é um problema muito grande. Eu vejo muitas colegas, inclusive defensoras públicas, que até hoje passam por isso, que têm filhos e que têm dificuldade de conciliar. Agora, na quarentena, isso está ficando ainda mais evidenciado, né? Porque dentro de casa, está todo mundo tendo que trabalhar de home office, né? E os filhos ficam com quem? Né? A responsabilidade, via de regra, acaba sendo atribuída à mãe. Mas e aí, a criança não tem pai? Né? Eu não tenho esse problema, mas eu acho que isso vem de uma postura que eu adoto há algum tempo, mas não quer dizer que eu esteja imune a me relacionar ou a ter relacionamentos não conjugais com pessoas que não tenham um posicionamento parecido com o meu. Mas eu tive sorte de encontrar uma pessoa que comunga dos mesmos entendimentos que eu e que é, na verdade, mesmo meu parceiro dentro dessa jornada, né? Mas isso ainda é um problema muito grande. E eu acho que cabe às mulheres e aos homens, principalmente, mudar esse caminho, né? Mudar daqui para frente, as pessoas terem, então, menos responsabilidades. As mulheres terem menos responsabilidades dentro de casa. O pessoal pediu aqui para repetir o nome do livro, eu tentei colocar aqui Tá, fixado, mas não eu vou consegui. escrever aqui. Eu vou escrever aqui. Ah, certo. Feminismo é para todos. E eu vou botar o nome da autora, Bell Hooks, né? Então, é importante que a gente comece a entender o que são esses movimentos de igualação de pessoas, né? Esse é um momento muito propício. Agora a discussão mais forte está sendo sobre racismo, mas as premissas são muito parecidas, né? Integrar mais as pessoas à sociedade, basicamente é isso. Eu escrevi aqui, eu acho que apareceu aí, não apareceu? Apareceu.
Tá. Então, aqui mais uma pergunta, que seria sobre a questão da legítima defesa da honra e absolução por clemência. Eu até estava dando uma pesquisada aqui Certo. sobre o assunto. Daí eu vi um julgamento do ministro Rogério Schietti, no STJ, do ano passado. E aí ele colocou aqui Uhum. que a tese seria esdrúxula e a jurisprudência não adota desde 1991. Então, se Uhum. puder dar uma contextualizada, o que seria a tese, por que ela Tá. não é mais adotada, e se Eu vou caso... primeiro. Diga, pode continuar. Não, vai primeiro. Tá. Eu vou primeiro contextualizar por que que se dizia em legítima defesa da honra, né? Por que que no júri a gente admitia e por que que a gente hoje tem uma discussão muito parecida com clemência, né? Elas estão dentro de um mesmo paradigma do júri, que é o paradigma de que a gente tem no júri não só a ampla defesa, mas a gente tem a plenitude de defesa. O que que é a plenitude de defesa? Você sabe me dizer? Está previsto no artigo 5º, né, o inciso 35, uma das linhas, eu acho que é a D. Que E qual é a daí o diferença? NUT, até, que tipo, vai além da ampla defesa, pode usar qualquer tese, qualquer ideia que tu achar necessária, é um vale tudo, por assim dizer. Exatamente. Exatamente. E o tribunal do júri ele é pautado pela íntima convicção dos jurados. Então, o que que significa esse julgamento pelos jurados? É o julgamento pelos seus pares, né? Eles julgam de acordo com íntima convicção, é um resquício do sistema da íntima convicção, o voto é secreto, e antes de começar o julgamento, eles fazem um juramento que diz que eles vão votar de acordo com a sua íntima convicção e de acordo com os ditames de justiça. Você vê que eles não prometem votar de acordo com a lei? Eles prometem votar de acordo com os ditames de justiça? Então, perceba que dentro disso está a plenitude de defesa, né? A plenitude de defesa é que você pode adotar argumentos metajurídicos. Você não fica limitado à juridicidade do argumento. Mas esses argumentos metajurídicos, eles costumam ser um pouco problemáticos na jurisprudência. E aí a gente tem o problema da legítima defesa da honra e tem o problema da clemência, que vão para polos opostos, né? Então vamos lá ver como é que isso se desenrolou. A legítima defesa da honra, ela era fundamentada antigamente num dispositivo do Código Penal anterior, né? As pessoas fundamentavam num dispositivo que permitia que a pessoa fosse excusada do crime se ela tivesse praticado por uma emoção muito intensa, né? Alguma coisa do tipo, né? A escrita é antiga, não sei exatamente os termos que eles usaram, né? O código anterior ao 40. E aí, a gente teve a mudança do código, e o código falou que não excluem o crime, a emoção e nem a paixão, né? Então, eles não excluem o crime, mas podem ali estar dentro do privilégio, mas continuavam insistindo na legítima defesa da honra, né? Até 91, mais ou menos, foi quando teve uma mudança de paradigma do STJ, que já deixou de admitir a legítima defesa da honra. E qual era a premissa que eles trabalhavam? A honra conjugal, né? Então a gente falava em honra conjugal, a gente falava em deveres do matrimônio, todo aquele negócio, né? Parece que é do século passado, e é do século passado mesmo, parece que é do século retrasado. E o homem tinha direito a praticar o crime porque a honra conjugal havia sido violada. Geralmente isso acontecia quando havia traição da mulher, né? E eu achei muito interessante você me fazer essa pergunta agora, porque esse final de semana eu estava assistindo um seriado da Netflix, né? Um seriado nacional, chama Coisa Mais Linda. E é um seriado que se passa na década de 60. E nesse seriado, a mulher, que era esposa de um cara que almejava um cargo de prefeitura, ela começou a cantar na noite, num bar. O sonho dela era ser cantora. E ela começou a cantar na noite. E aí ela acabou se expondo muito, e aí feriu a honra da família, e ele acabou não conseguindo aquele cargo público, e ele acabou matando essa mulher, né? E aí teve um julgamento lá bem, bem marromeno, né? Mas não sei como é que era o julgamento da época. E aí lá eles alegavam que ele teria matado ela pela legítima defesa da honra. Ela tinha violado a honra dele, né? A honra conjugal, a honra humilhou a família dele, e por isso ele tinha então o direito de ceifar a vida dela, né? Você perceba que era um pensamento que na década de 60 era um pensamento bastante atual, né? A mulher tinha deveres para com o matrimônio. E isso é uma ideia que reforça a ideia de dominação entre os sexos, né? A mulher tinha deveres com o homem, mas o homem não tinha esses mesmos deveres para com ela. Então, a legítima defesa da honra era uma tese que era trazida
para defender maridos que matavam mulheres, né? Feminicídio. Essa tese ela não é mais aceita, né? Ela não é mais considerada, mas não se engane, ela pode sim absolver alguém, ainda hoje. E como é que ela pode absolver? Se ele for absolvido duas vezes por dois conselhos de sentença diferentes. Porque o nosso Código de Processo Penal, ele limita a possibilidade de apelação no tribunal do júri. Então, se há uma condenação ou uma absolvição que é manifestamente contrária à prova dos autos, e a legítima defesa da honra se encaixaria aqui, porque não tem uma tese que sustente essa absolvição, se ela é manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça, em tese, ele pode anular esse julgamento e pode acontecer um novo julgamento. Mas se nesse segundo julgamento eles absolverem ele novamente pela legítima defesa da honra, ele vai ficar absolvido, porque o nosso artigo 5933D, 3D não, 5933A, D, eu acho. é D, eu acho que é da pena. D, eu acho que é da pena, porque é o que eu mais uso. Eu acho que é o A. Mas não lembro bem qual é a linha, mas ele só Eu vou permite dar uma que conferida aqui. haja a anulação uma única vez por esse fundamento. Então, ele pode sim. Hoje a gente pode ter absolvição por legítima defesa da honra. A mesma discussão se trava em relação à clemência, né? Quando a gente fala que há plenitude de defesa, eu posso usar qualquer sorte de argumentos para poder fazer a defesa do acusado. Isso não quer dizer que o Ministério Público pode usar qualquer sorte de argumentos para condená-lo. Mas eu, tendo uma defesa plena, posso trazer argumentos religiosos, posso trazer argumentos filosóficos, posso trazer argumentos utilitaristas sobre a questão da pena, posso trazer qualquer sorte de argumento que eu achar que é razoável. Eu posso pedir para o jurado não condenar o acusado porque a pena é desnecessária para aquele caso concreto. Eu posso pedir para o jurado não condenar o acusado porque a pena não vai ressocializar, porque ele já está ressocializado, porque já passou muito tempo, porque eu quero que o jurado perdoe o acusado, por qualquer motivo que for. Isso eu posso fazer. Só que a questão da clemência ela ainda é muito nebulosa. O nosso precedente mais recente do STJ entende que eu posso sim absolver por clemência, desde que eu também faça isso duas vezes, né? Eles dizem que essa tese não tem fundamento no ordenamento jurídico, e aí eu teria que, então, absolver de novo por clemência. Eu já tive que absolver em júri duas vezes por clemência. Então, acontece, né? A primeira vez foi 4-0, a segunda já foi 4-2, né? O jurado já ficou em dúvida, né? Ele falou assim, se o tribunal disse que estava errado, quem sou eu para dizer que está certo, né? Então, você fragiliza bastante a defesa, claro. Mas você também faz um filtro para que teses completamente incompatíveis com a realidade atual passem, né? Mas pode haver absolvição por legítima defesa da honra, pode haver absolvição por clemência, desde que haja um segundo julgamento e que o novo conselho de sentença julgue da mesma forma. E aí o tribunal não pode fazer mais nada. Mas ele não está fazendo mais nada não é porque a gente adota essa tese, mas é porque efetivamente não há recurso cabível. Tá? Mesma coisa com a clemência. A clemência também não é uma tese jurídica. Por isso que o tribunal muitas vezes anula. Mas se absolver por clemência, se o jurado quiser perdoar o acusado, fica dentro da liberdade dele, dentro da soberania dos vereditos, né? Então, se ele absolver na segunda vez, vai ser absolvido por clemência. Isso é bem interessante, né? Esse assunto aí, ele pode ser muito mais longo, né? Assim, o STJ entende que tem que absolver duas vezes. O STF é oscilante, né, na questão da clemência. O ministro Celso de Mello tem um voto muito bacana sobre isso. Ele fala sobre aliás, o Celso de Mello, a gente tem também voto do Gilmar Mendes falando sobre isso, muito bom, porque eles falam sobre a natureza do quesito absolutório genérico, né? Como é que o tribunal vai absolver, vai reformar uma decisão dizendo que ela é manifestamente contrária à prova dos autos, se o quesito absolutório genérico ele não é fático? Ele te pergunta uma opinião, basicamente. Ele te pede um juízo de valor. Você absolve ou condena? Qual o fato que está sendo apreciado aí? Nenhum. É o juízo de valor que o jurado está fazendo sobre aquele caso concreto. E aí, então, não caberia ser manifestamente contrário à prova dos autos. Mas ainda tem muita discussão aí, tem quem diga que só a defesa pode recorrer, que o Ministério Público não pode. Ainda não é muito pacífico, não. Pode ser um tema para a próxima live daí, né? Pois é, esse aí dá para falar uma live inteira sobre ele. A gente tem mais ou menos, eu acho que mais uns 10 minutos, nem isso, porque para dar uma hora. Daí a professora comentou que teve alguns casos que conseguiu absolver duas vezes pela
pela questão da clemência. Então, Sim. o que levou a absolver 2 vezes pela clemência, que é algo, acho que às vezes raro, né? É. Que teve tão de especial nesse caso, então? Esse caso é muito emblemático para mim. Esse caso foi o caso que mais me marcou na Defensoria Pública. Eu já contei em algumas lives por aí, então se alguém já assistiu minha live, já vai saber que caso foi esse. É, eu sempre tenho o costume, Léo, de ir ao presídio para conversar com os acusados em dois momentos do processo. No momento da fase do artigo 422, que é quando a gente vai preparar o processo para o plenário. Então, eu vou lá para ver se ele tem mais alguma prova, alguma testemunha para rolar, alguma coisa que ainda não foi encontrada. E, via de regra, eu não produzo prova na primeira fase. Eu produzo só para o plenário se ele for efetivamente julgado, que antes eu vou estar antecipando minhas cartas para o inimigo, não tem para quê, né? Então, eu vou guardando minhas cartas Sim. que eu só junto na hora que precisa. Testemunhas de defesa, por exemplo, quase nunca ouço na primeira fase, levo tudo para o plenário, né? E aí eu fui conversar com esse rapaz e era para fazer o plenário já, né? Então o processo chegou para mim, eu ainda não fui eu que fiz a fase do artigo 422 e era para fazer o plenário. Não, minto. Foi na fase do artigo 422. E aí eu fui lá conversar com ele. E aí, lendo o processo, eu percebi. Ah, eu acho que foi só pro plenário mesmo que eu fui conversar com ele. Eu tô lembrando aqui agora que eu dei um jeitinho e consegui resolver um problema lá. Fui conversar com ele pro plenário, faltava pouco mais de uma semana pro julgamento. Geralmente eu vou uma semana antes, um pouquinho antes, quando tá marcado o julgamento, para dar tempo de juntar alguma prova, porque o CPP no 479 fala que você tem que juntar até 3 dias úteis antes se quiser juntar algum documento que você vai usar nos debates. E aí eu fui lá conversar com ele, mas enquanto eu estava estudando aquele processo, como eu não tinha feito a instrução dele, eu comecei do zero. E eu comecei a ver que tinha um pano de fundo nessa história, sabe? O caso era o seguinte: era uma tentativa branca, né, contra o ex-padrasto na sala da casa dele. O ex-padrasto não morava lá. E aí o ex-padrasto tinha ido visitar o neto, conhecer o neto, que era filho da irmã dele, que era filha do ex-padrasto, né? Então ela era irmã só por parte de mãe do acusado. E aí ele chegou em casa, se deparou com o ex-padrasto, deu 3 tiros, não acertou e foi embora. Tentativa branca, né? E aí eu falei, tem alguma coisa, tem um caroço desse angu aí, tem alguma coisa nessa história. E eu comecei a ler o processo e aí começou a surgir um pano de fundo de violência doméstica, né, naquela família. E aí eu achei lá um relato de que a mãe, tinha um depoimento da mãe na delegacia só, ela não foi ouvida em juízo, e a mãe relatava que tinha sido vítima de violência doméstica de forma bem sucinta, porque o delegado não fez muita pergunta, não se interessou muito. E tinha a folha de antecedentes do padrasto, porque eles sempre juntavam folha de antecedentes do réu e da vítima. E lá tinha algumas passagens antigas por Maria da Penha. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa história. Essa história é mais do que parece. E eu fui lá conversar com ele. Enquanto eu estava conversando com ele, ele começou a me relatar, e ele tinha muita raiva, sabe? Era um rapaz jovem e a cara fechada e muita raiva dentro dele. Você conseguia ver que era uma pessoa assim que estava destruída. E ele começou a contar assim, esse cara acabou com a minha família, esse cara acabou com a minha irmã, acabou com a minha mãe, ele batia em todo. E aí ele começou a contar uma história, e ele ficou em silêncio na audiência. O defensor antes não pediu para ele dar a versão dos fatos, que é o que eu faço também. E aí, quando ele começou a contar a história, eu falei, cara, eu tenho. Não, essa história aqui ela tem que ir por outro caminho. Eu tenho que retratar o pano de fundo dessa história, porque é isso aqui que vai fazer o jurado entender o que aconteceu naquele dia. Aí eu falei com o juiz, pedi para rolar a mãe dele de última hora, né? E ela não tinha sido ouvida nem na audiência, porque eu preciso ouvir ela, é imprescindível. Ainda tava faltando uma semana mais ou menos para o júri. Ele abriu vista para a MP, a MP não se opôs, e aí a gente ouviu, então, ela como testemunha. E aí, antes disso, eu conversei com ela, conversei com a irmã, e aí eu fiquei sabendo mais ou menos o panorama, né, do que tinha acontecido. Mas, assim, foram agressões gravíssimas, dele quebrar tudo dentro de casa, de ele com 10 anos ter que tentar defender a mãe, 10 anos de idade, ter que tentar defender a mãe toda ensanguentada na cozinha, a casa toda quebrada, o homem bêbado, quebrando tudo, a mãe dele trancada, tentando se esconder dentro de um quarto. E ele criança, ele cresceu vendo aquilo, ele passou desde os 7 até os 14 anos de idade vendo aquilo. E aí a mãe era pastora da igreja evangélica e a mãe acreditava que o pai ia mudar, que o padrasto ia mudar.
Então ela sempre perdoava, ela falava, meu filho, a gente tem que perdoar, ele é um homem bom, é só quando bebe, né? Sempre é o só quando bebe, é só quando bebe, mas ele é um homem bom. Mas, e aí Uma aquelas histórias exceção. continuavam se repetindo. É, aí continuava se repetindo cada vez mais, né? Até que um dia ela conseguiu se libertar, depois ela casou com outro pastor da igreja, foi ameaçada, teve que sair de Brasília, e aí eles tocaram a vida. A irmã passou por muito sofrimento também, a irmã que era filha do padrasto. Ela chegou a ter depressão, teve úlcera nervosa, foi parar no hospital por conta disso. E ele não foi sequer visitar porque estava bêbado na rua. Então você vê, né? É uma história de muito sofrimento, né? É uma história que realmente comove. E eu fiquei comovida quando eu fiquei sabendo da história. E aí eu chamei aquela mãe para depor. Quando ela sentou para depor, ela começou a chorar tanto que ela não conseguia nem falar. Quando ela falou, foi tanto sentimento que eu não precisava nem fazer mais nada, quase. Tava claro ali que não, eu falei pro jurado, eu tinha como pedir que ele fizesse alguma coisa diferente? Depois de anos sem ver aquele cara, ele aparece na sala da casa dele, no local onde as agressões aconteciam, e ele sem esperar aquilo. É natural, né? Assim, toda a raiva voltou naquela hora. E graças a Deus não aconteceu nada, não teve prejuízo, ele não foi atingido, né? E ele ainda foi lá na audiência, no júri e mentiu várias coisas, disse que não ia falar sobre as violências. Eu perguntei sobre a folha de antecedentes, ele ficou com raiva, gritou no plenário comigo. Então demonstrou que realmente era uma pessoa incontrolável que destruiu a vida de uma família. E o primeiro júri foi 4-0, com o promotor pedindo a condenação. No segundo júri, aí eu fui fazer já tensa, porque você fica morrendo de medo, né? Você já absolveu, a pessoa já teve a notícia da absolvição, ela vai ter que ser absolvida de novo. Isso é muito cruel. No segundo júri eu fui tensa, mas eu tinha confiança que a história era muito comovente e que com certeza eu ia encontrar 4 jurados ali que teriam tanta humanidade quanto os primeiros. A minha surpresa foi que a promotora, nesse júri, ela já pediu o privilégio. Você vê como era um caso realmente de muita comoção, era um caso muito delicado. Mas ela pediu a condenação. Eu fui lá, insisti, falei, não é pra gente condenar, ele merece sair daqui absolvido. Tantas vezes essa mulher perdoou o pai, ele merece o perdão também. E aí ele foi absolvido pela segunda vez, e aí é tudo sucesso agora. Mas foi duro. Agora já vai dar quase 1 hora, daqui 1 minuto. Então, se a professora puder deixar então ali o Instagram das defensoras, o seu Instagram para o pessoal seguir e acompanhar, né, o seu trabalho. Pessoal, é @asdefensoras, tá? Tudo junto. E o meu Instagram é @prof.maiara com Y, Tachi, TACHY. Queria deixar aqui esse gostinho para vocês do que é ser defensora e instigar vocês a continuar cada vez mais buscando os sonhos de vocês. Então, foi um prazer incomensurável recebê-la. Quem sabe outras vezes não podemos fazer outras lives, né? Pode chamar. Obrigado, Tchau, professor. tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.